olha eu aqui de novo e hoje a gente vai falar sobre o período regencial. O que foi isso? Então bora pra aula, pro vídeo que tá muito massa. Tá. O período regencial basicamente foi o período de transição entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Só que é importante falar que durante esse período todo era um período de transição muito importante para o Brasil e que houve vários conflitos. Um ponto que é importante lembrar são as divisões políticas que tinham naquela época. Tinha os restauradores, que eram aquelas pessoas que queriam a volta do governo de Dom Pedro I e que defendiam a monarquia centralizada. Liberais exaltados, que eram aquelas pessoas que queriam a república, a democracia e tal, e a divisão lá do poder para todas as partes do Brasil. E os liberais moderados, que eram aquelas pessoas que nem queriam ser tão chegados à república, defendiam a monarquia, mas que ela seja voltada para a elite que estava lá naquele tempo, e também defendiam a manutenção da escravidão. Depois que Dom Pedro I abdica do trono em 1831, ele deixa seu filho de 5 anos apenas como regente aqui do Brasil. De acordo com a Constituição de 1824, Dom Pedro de Alcântara ele ainda não podia governar, claro, e tinha uma criança de 5 anos. Então, esse governo ficaria sendo regido por 3 regentes. Como Dom Pedro saiu lá às pressas, não tinha ninguém no Rio de Janeiro para ocupar lá o cargo, algumas pessoas ficaram preocupadas que o poder ficasse, digamos, vazio. Então, o que eles fizeram? Eles formaram a Regência Trina Provisória, que foi um grupo de pessoas lá que se juntou e falou, vamos formar o poder aqui enquanto os outros não vêm. Depois de uns meses lá, foram formadas a Regência Trina Permanente, que foram 3 pessoas, que eu vou colocar aqui na tela, que eu não sei o nome, que ficaram no poder durante esse tempo. Essas pessoas estavam preocupadas com a paz do Brasil, estavam preocupadas que tivessem conflitos lá de enfrentamento, já que o imperador tinha deixado o poder. E eles proibiram aglomerações em praças, tal, para justamente não ter esses conflitos armados, perigos de coisas assim. Durante metade desse período, teve a descentralização do poder. Tipo, em 1831, em vez da Guarda Municipal, foi criada a Guarda Nacional, que era responsável lá pela proteção do Estado, lá com pessoas confiáveis, porque no próprio exército tinha muitos portugueses e eles não gostavam nada disso. Então eles formaram essa Guarda Nacional com pessoas de confiança. Em 1832 é criado o Código Processual Penal, que vai dar mais poder aos juízes de paz. Quem eram eles? Eram pessoas importantes e locais que eram responsáveis por conciliar conflitos locais daqueles problemas. E as pessoas, tipo, ele tinha muito poder. Uma coisa também muito importante foi que a criação do ato adicional em 1834. O que ele fez? Ele extinguiu o Conselho de Estado, que eram pessoas lá que estavam governando, que era do governo centralizado que Dom Pedro I tinha escolhido a dedo para poder colocar lá. E no lugar desse Conselho de Estado, eles colocaram as Assembleias Legislativas Provinciais, que elas tinham Elas tinham a função de resolver conflitos locais e de nomear cargos públicos, que também era uma coisa muito importante. Nesse ato adicional também teve a criação da Regência Una, que foi só uma pessoa governando e eleita pelo povo. E ela seria trocada de 4 em 4 anos, como se fosse um presidente aqui na nossa época. Só lembrando que o voto, quem podia votar, são homens livres, mulheres nem pensar e pessoas realmente com muito dinheiro. Em 1835, com mais ou menos 6 mil pessoas lá que podiam votar naquela época, o felizado foi o padre Diego Antônio Feijó. Porém, Diogo Antônio Feijó ele não tinha aquela base parlamentar para governar o governo naquela época, então ele renunciou em 1837. Daí vai começar uma coisa chamada regresso, que foi basicamente quando outra pessoa chega no cargo e essa pessoa ela vai reverter todos aqueles processos que os liberais tinham feito. Por exemplo, a criação da interpretação do ato adicional, que foi feito para limitar o poder das assembleias provinciais. O Conselho de Estado foi restaurado e o poder lá dos juízes de paz, que tinham ganhado mais poder, ele vai ser diminuído novamente. Nesse tempo, em 1837, as rebeliões aumentaram. Como exemplo delas são Cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Sabinada e a Balaiada. Então, com essa confusão toda de estar revertendo todos os processos que os liberais fizeram, eles começaram uma série de processos para vir logo a maioridade de Dom Pedro. Mas por quê? Se os liberais eram aquelas pessoas que defendiam a república, que queriam ser descentralizado o poder, por que eles estavam chamando a maioridade de Dom Pedro? Justamente porque pior que tá não pode ficar.
Então eles preferiram a maioridade de Dom Pedro do que aqueles restauradores que estavam trazendo tudo abaixo que eles já tinham feito. E o Partido Conservador, ele acreditava que ia perder poder se a maioridade de Dom Pedro II fosse aprovada. Mas em 23 de julho de 1840 acontece o golpe da maioridade, que foi quando a maioridade de Dom Pedro foi adiantada e ele assume o trono com apenas 14 aninhos. Sendo que durante toda essa época lá, Dom Pedro II ele tinha sido exaltado, mesmo criança ele tinha sido colocado como roupas de imperador, tal, uma inteligência. Todos faziam aquela propaganda do menino assim prodígio, nossa, que imperador, que criança. E assim chega ao final do período regencial e começa a parte do segundo reinado, que é quando lá Dom Pedro II, com apenas 14 aninhos, vai começar a reinar no nosso Brasil. Gente, esse som não para, eu vou quebrar esse troço. Então é isso, gente, esse foi o vídeo sobre o período regencial. Eu particularmente amei fazer os resumos sobre isso. Indico muito que cada estudo que você fizer também faça seu resumo, porque é maravilhoso você entender tudo. E esse foi o vídeo, e se você gostou, se inscreve aqui no canal, comenta as coisas se você tiver dúvida, comenta, porque eu amo ler os comentários, e dá seu like aqui também, porque ajuda muito, sério, incentiva muito. E esse foi o vídeo, e tchau!